Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula, só que agora será na disciplina de Geografia, tá? Assunto Agricultura. Então, vem aqui comigo e vamos conhecer um pouquinho sobre agricultura. A agricultura é uma atividade econômica fundamental à sobrevivência humana, não é verdade? E esta prática da agricultura ela é justamente para o consumo ou para as indústrias, seja uma destinação tanto para o consumo próprio ou para as indústrias, né? Naquela formação de matéria-prima para a produção de alimentos, tá? O Brasil ele tem um destaque para a agroexportação e essa agroexportação ela é advinda desde os tempos coloniais. Então, desde os tempos coloniais, o Brasil adquiriu a característica da agroexportação. Lembrando que a agroexportação é justamente quando eu exporto, tá, produtos agrícolas. Tá? Então, essa exportação é uma característica advinda desde os períodos coloniais. E como eu falo de exportação, para exportar algo eu preciso o quê? De uma grande produção, de uma produção em larga escala. Então, como eu preciso de uma produção em larga escala, eu preciso me munir de quê? Ou seja, de ações que façam com que eu tenha o aumento da produtividade. Então, o Brasil ele adquiriu essa característica da agroexportação lá no período colonial e ele vem praticando essa característica da agroexportação até os dias atuais, no que esse aumento da produtividade aqui no Brasil ele é advindo de alguns fatores. E são esses fatores que iremos ver agora, que é o fator da mecanização agrícola, o desenvolvimento de novas técnicas, pesquisas, né, científicas ali na área para ter mais resultados e o aprimoramento na formação profissional das pessoas que trabalham nessa área, tá? Então, são esses fatores que fazem com que haja o aumento da produtividade. Ainda sobre a questão da agroexportação, né, que são, vamos ver aqui, os produtos mais cultivados no Brasil, que são a soja, cana-de-açúcar, milho, mandioca, laranja, café, feijão e arroz. Então, aqui eu trouxe algumas imagens, né, representando a plantação de café, de soja, de milho, tá? De cana-de-açúcar. Então, aqui algumas das imagens. Lembrando que já que estamos falando de agroexportação, o que é realmente essa exportação? A exportação, crianças, é a saída de bens ali do seu país de origem para outro país, ou seja, para um país exterior, ou seja, é produzido aqui no Brasil, mas eu exporto para outros países, né? Para outros países terem acesso, seja como se fosse a venda, eu estou vendendo daqui para países de fora, tá? Então, essa é uma da característica do Brasil no campo da agricultura, que ele tem a característica da agroexportação. Continuando aqui, agora iremos falar sobre as plantations no Brasil. Mas, tia Hortência, o que é isso? São grandes extensões de terras ocupadas por um único tipo de cultivo, tá? Então, se eu falo de um único tipo de cultivo, eu estou falando de uma monocultura. Mas o que é uma monocultura? Por exemplo, eu tenho ali uma grande extensão de terra e eu faço o cultivo do milho, somente do milho. Então, aí, nesse caso, eu tenho um exemplo de plantations, porque eu estou cultivando somente uma cultura, a cultura do milho, e em grande espaço de terras, tá? Então, é essa característica. Lembrando que as plantations, elas são advindas desde também do período colonial, tá? Não é recente, é bem antigo, tá? Esse sistema de produção agrícola, certo? E lembrando que esse sistema de produção agrícola, ele é também para larga escala, tá? Então, pense aí, quando eu falo de grandes extensões de terra, ele não pode ser para produção de pequena escala, né, crianças? Ele é para produção de larga escala. Então, como é produção de larga escala, eu preciso que me munir, né, de algumas técnicas para que aumente a produtividade, para que haja o aumento da produção. Então, aqui nas plantations,
eu tenho uma plantação de uma única cultura, então quais são as técnicas, né, das plantations? Eu preciso ter sementes selecionadas ou transgênicas. Lembrando aqui que as sementes transgênicas são aquelas sementes que são manipuladas, modificadas em laboratórios com a finalidade de suprir alguma necessidade da planta que essa planta naturalmente ela não conseguiria. Então, aí eu preciso ter o uso de sementes transgênicas modificadas em laboratórios. Eu tenho também o uso de defensores agrícolas. Que são os defensores agrícolas? São produtos, crianças, que são utilizados na prática da agricultura com a finalidade de impedir pragas, doenças ou plantas daninhas que prejudicam a lavoura, tá? Então, são os defensores agrícolas que estão ali para defender a lavoura. E a utilização de maquinários modernos, tá? Então, essa é a informação das plantations. São grandes extensões de terras que possuem um único cultivo, que são chamadas de monoculturas. E aqui tem, né, algumas das técnicas utilizadas para uma maior produção, né? Já que estamos falando de produção de larga escala nesse caso. Então, tem sementes selecionadas, são transgênicas, defensores agrícolas e maquinários modernos. Os principais produtos cultivados no sistema de produção das plantations são a cana-de-açúcar, o café e a soja, tá, crianças? Então, vamos lá. O sistema de produção das plantations, eles causam também alguns impactos ambientais, tá? Já que eu estou falando aí de uma produção de larga escala. Então, um dos primeiros impactos ambientais que eu quero falar aqui para vocês é a derrubada da vegetação. Existe algum tipo de... A gente vai ver aqui mais à frente que existe aquelas plantações que elas são temporárias, que é preciso derrubar, né? Derrubar mesmo a vegetação. Lembrando que há derrubada da vegetação para iniciar o cultivo e às vezes até mesmo quando você já está utilizando aquela terra, quando você colhe, né, os frutos, você precisa também, né, derrubar e aí às vezes você precisa queimar, tá? Então essas ações de derrubada da vegetação e as queimadas causam impactos ambientais. Sabemos muito bem disso, né? Sobre quais são os impactos de derrubada da vegetação e as queimadas. E também essas monoculturas, elas gastam muita água, elas modificam a biodiversidade do local, tanto que animais silvestres, né, eles terminam se deslocando e isso aumenta a população de insetos, certo? Então, esses animais, né, devido à prática da agricultura, eles terminam se deslocando para os centros urbanos, ou seja, para as áreas urbanas, porque esses animais, eles não têm mais aquele ambiente que eles tinham costume, aquele ambiente natural, então foi modificado pela prática da agricultura. Eles passam a ter dificuldades para encontrar alimento, então eles terminam se deslocando para as áreas urbanas. Quando esses animais chegam nas áreas urbanas, eles começam a encontrar uma série de dificuldades, muitos são atropelados, ainda tem também as questões das intempéries, que são fenômenos da natureza, como tempestade, dentre outros eventos que terminam dificultando mais ainda a vida dos animais. Então, aqui eu tenho algumas questões referentes a impactos ambientais. As plantations também causam impactos sociais, tá, crianças? Não é só impactos ambientais. Vocês já ouviram falar do êxodo rural, que é a saída de pessoas que moram ali nas regiões rurais para os centros urbanos? Então, essa produção em larga escala causa isso também, ou seja, essas pessoas que vivem nessas regiões próximas a essas grandes plantações, às vezes elas terminam migrando, né, para os centros urbanos, porque nessas regiões a mão de obra, o trabalho, ele é pouco, ou seja, é pouco utilizado. Em virtude de quê? Porque se usa mais máquinas, equipamentos de ponta, então termina reduzindo a mão de obra nesses locais. E as famílias, as populações, terminam migrando, né, da região rural para os centros urbanos, porque na área urbana já possui mais empregos, mais oportunidades, tá? Diferente do meio rural, ok? Então, vamos lá. Temos também a divisão em lavouras permanentes e lavouras temporárias.
As lavouras permanentes são as áreas destinadas à plantação de lavouras de longa duração. Por exemplo, são aquelas plantações em que não é preciso fazer o replantio depois da colheita. Vamos supor, eu tenho ali uma plantação, tem o período da colheita, eu começo a colher os frutos, né? E não existe a necessidade de eu refazer o plantio, porque aquela planta que está ali, depois de algum período, ela vai começar a dar frutos e eu irei colher novamente, sem precisar eu fazer um replantio. Já as lavouras temporárias, elas não são dessa forma. São as áreas destinadas à plantação de curta duração, de inferior a 1 ano, mais ou menos. Ou seja, são plantações em que, no período da colheita, eu termino retirando toda a planta. E aí é necessário que eu faça o replantio. Então, lavouras permanentes são essas. São aquelas que eu não preciso fazer um replantio após a colheita. E já as lavouras temporárias são as lavouras em que eu preciso fazer um replantio, né, depois da colheita, porque no momento da colheita as plantas são retiradas completamente, tendo a necessidade de fazer o replantio. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de lavouras permanentes. Então, posso citar o café, plantação de café, plantação de uva, de laranja, de banana, as lavouras, dentre outras, né, crianças? Lavouras temporárias, eu posso citar a cana-de-açúcar, a mandioca, as hortaliças, tá? E tem outras também, tá? Então, temos aqui lavouras permanentes e as lavouras temporárias. Vamos falar agora sobre as técnicas tradicionais de cultivo. As técnicas tradicionais de cultivo são aquelas que, em geral, não utilizam maquinário ou defensores agrícolas, tá? Ou seja, é aquela prática ali primária, né? Primária, assim, que eu quero dizer, que é arcaica, ou seja, é como muitas pessoas estão acostumadas a realizar, tipo, pessoas que moram nas roças, aquelas produções que aquelas pessoas fazem. Então, são técnicas tradicionais de cultivo, tá? Quando eu falei o nome primário, justamente isso, é como se fosse da tradição mesmo popular do povo. Então, eu tenho aqui a agricultura de subsistência, tá? É um exemplo das técnicas tradicionais de cultivo. Lembrando que a agricultura de subsistência é aquela agricultura praticada em famílias, que é justamente para o sustento da família e até da comunidade, no qual eles irão vender alguma coisa, alguma prática, assim, somente se exceder, né, a produção. Eles estão ali com alimentos suficientes para a sobrevivência, então aí sim eles podem, né, vender. E essa agricultura de subsistência, crianças, elas não são realizadas em grandes propriedades, não. Ela é em pequenas propriedades, tá? Não é uma produção em grande escala, pelo contrário, são em produções de pequena escala, certo? E é isso, tá? Sobre a agricultura de subsistência. Então, elas são realizadas aqui nas roças. Quando eu falo de agricultura de subsistência, vocês precisam pensar logo de imediato em roças, tá? Então, são produtos cultivados em feijão, arroz, milho, frutas e hortaliças. Então, esses aqui são os principais produtos, tá? Cultivados na agricultura de subsistência. Agora iremos falar nas técnicas tradicionais, técnicas modernas de cultivo. As tradicionais a gente já falou, então vamos falar sobre as técnicas modernas de cultivo. Essas já envolvem a utilização de conhecimentos científicos, o emprego de alta mecanização, equipamentos avançados, adubos químicos, agrotóxicos e sementes especiais. Então aqui eu já tenho o quê? Várias ações que estão ali para com que eu tenha uma grande produtividade. Vimos que as técnicas tradicionais não têm esse uso aqui todo. Já as técnicas modernas de cultivo, eu já tenho. Eu preciso de sementes especiais, equipamentos avançados, emprego de alta mecanização. Mas por quê? Porque aqui, pelo contrário da agricultura de subsistência, aqui eu já tenho uma agricultura comercial, ou seja, era para a produção, para gerar lucros,
tá? Então, aqui já é totalmente diferente, eu já estou falando de agricultura comercial. Quando eu tenho agricultura comercial, principalmente quando ela é para exportação, eu já preciso ter o quê? Uma produção de larga escala. Então, é justamente por isso que eu preciso ter essas técnicas avançadas, né, de cultivo. Então, a agricultura comercial, ela já é em larga escala, as relações aqui já é para venda, produtividade, lucro, tá? Lembrando que essa agricultura comercial, ela precisa abarcar tanto o mercado interno, ou seja, o mercado interno dentro do seu país de origem, como também o mercado externo, que aí seria para exportação para outros países, tá? Então, essas as informações que eu tenho a respeito de agricultura, crianças. Eu vou voltar aqui os slides, tá? Só para a gente fixar alguns pontos principais a respeito desse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui os slides aos poucos, só para a gente revisar, tá? Vou pegar os pontos essenciais sobre esse assunto. Então, a agricultura, ela é uma atividade econômica fundamental à sobrevivência humana. Ou ela pode ser para o consumo, ou para as indústrias, ou seja, para a formação de matéria-prima para produzir alimentos. O Brasil, tá? Ele tem uma característica que é da agroexportação, que foi adquirida desde o período colonial, tá? Então, a agroexportação aqui eu já tenho uma produção de larga escala. E como eu tenho uma produção de larga escala, eu preciso ter o quê? O aumento da produtividade. Então, vamos ver aqui alguns fatores que causam, né, que causaram esse aumento da produtividade aqui no Brasil. Então, eu tenho a mecanização agrícola, desenvolvimento de novas técnicas, pesquisas científicas, aprimoramento na formação profissional. Quais são os produtos mais cultivados aqui no Brasil? Eu tenho soja, cana-de-açúcar, milho, mandioca, laranja, café, feijão e arroz, tá? São os produtos mais cultivados, os principais, tá? Não são só esses, não. Então, vamos lá, sobre as plantations. São grandes extensões de terras ocupadas por um único tipo de cultivo. Então, eu tenho aqui como a característica principal a monocultura, ou seja, produzir só uma cultura. E como estou falando de produção em larga escala, né, tem sempre as técnicas para se produzir mais. Então, aqui, nesse caso, eu tenho sementes selecionadas, ou as transgênicas, defensores químicos e maquinários modernos. Continuando aqui, os principais produtos cultivados no sistema de produção das plantations são a cana-de-açúcar, o café e a soja. Temos também a questão dos impactos ambientais e os impactos sociais. Os impactos ambientais eu tenho a derrubada da vegetação, as queimadas, e essas monoculturas elas gastam muito água, modificam a biodiversidade do local. Muitos animais silvestres fazem deslocamento para as áreas urbanas, porque nas áreas em que eles vivem no ambiente natural passou a ser modificado pelas monoculturas. Então, ali eles já não conseguem se alimentar da mesma forma como antes. Eles possuem dificuldade na alimentação. Então, eles passam para as áreas urbanas, nas quais eles encontram mais outras dificuldades. Muitos animais morrem, são atropelados. Enfim, acontece N situações, né, com os animais. E isso é um dos problemas ambientais. Temos também, né, os impactos sociais, que é a questão do êxodo rural, que é a saída das pessoas que moram ali no ambiente rural para o ambiente urbano. E nesse caso aqui é em virtude de da mão de obra, ou seja, empregos, já que no ambiente rural esse emprego ele é reduzido, essa mão de obra, em virtude do que? De equipamentos, é utilizado mais máquinas do que pessoas. E já na área rural já tem o que? Uma amplitude maior de mão de obra, não é verdade? Tem várias empresas, enfim. N setores para se conseguir emprego. Então, há o que? A migração dessas pessoas do ambiente rural para o ambiente urbano. Temos também as lavouras permanentes e as lavouras temporárias. As lavouras permanentes são áreas destinadas à plantação de longa duração, ou seja, não precisa fazer o replantio após o cultivo. Já nas lavouras temporárias, a área destinada à plantação de lavouras é de curta duração. Então, aqui eu preciso fazer o replantio após a colheita.
Aí eu tenho aqui exemplos de lavouras permanentes e lavouras temporárias. Lavouras permanentes tem o café, a uva, laranja, banana e dentre outros, cacau também. Lavouras temporárias já tem a cana-de-açúcar, mandioca e hortaliças. Técnicas tradicionais de cultivo. As técnicas tradicionais de cultivo são aquelas que, em geral, não utilizam maquinário nem defensores agrícolas, tá? E lembrando que esses conhecimentos das técnicas tradicionais de cultivo são empíricos, ou seja, são aqueles conhecimentos que são adquiridos a partir da prática, que são passados de pai para filho. E aqui eu já tenho a agricultura de subsistência, aquela agricultura que é praticada para o sustento da família e da comunidade. E é uma produção que não é de larga escala, em pequena escala, acontece em pequenas propriedades, tá? Então a função dela não é vender, é mais para o sustento da família. Lógico, se precisarem vender, irão vender, mas somente depois que estiver assegurado ali o sustento da família. Os produtos cultivados são feijão, arroz, milho, frutas e as hortaliças. Técnicas modernas de cultivo. Essas aqui já envolvem a utilização de conhecimentos científicos, emprego de automecanização, equipamentos avançados, adubos químicos, agrotóxicos e sementes especiais. Então aqui eu já tenho uma agricultura comercial. Na agricultura comercial eu já tenho o quê? Produção em larga escala, em grandes propriedades, tá? As relações de produção é justamente para a grande produtividade e geração de lucro, é para a exportação, é a saída de bens do país de origem para países exteriores, para a venda para outros países, tá? Então, falamos aqui, né, um pouquinho sobre a questão da agricultura aqui no nosso país. Então, para treinar, né, esses conhecimentos adquiridos em relação à agricultura, vocês irão ler e responder as páginas 237 a 243 do livro de Geografia, tá, crianças? Me aguardem que eu volto já, né, daqui a pouco em outro vídeo para corrigir, né, essas atividades referentes a agricultura, tá, crianças? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau para vocês.